Ele é mais rápido que uma bala, mais poderoso que uma locomotiva e é capaz de saltar prédios de um só lance. Acho que é um pássaro. É um avião. É o Super-Homem. E mais que isso, ele está fazendo 80 anos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje no Chá das 5 especial. E antes da Edman Feu, apareceu para dizer oi! Oi, Edman Feu! Oi, pessoal! Agora eu acho que eu travei, né? Mas é só para dar um oi, dizer que eu estou com muita saudade de vocês. E aqui para o Alcateia ser internacional, vez vai ser. E a próxima vez o Alcateia vai ser na Comic Con. Aqui eu já cheguei para San Diego para aceitar o terreno. Próxima vez os Lobos vêm para a Comic Con, combinado? Tenta mais uma vez, porque ficou... Dessa vez sem vodka. Estou aqui direto de San Diego e da próxima vez são os Lobos do Alcateia que vão vir para Comic Con. A gente também tava com saudade. Tá bom. Diga tchau, Ed. A próxima vez a gente se vê no Comic Con em San Diego. Tchau! Aí foi. Então a Ed vai voltar agora para a Zona Fantasma. E nós vamos aqui falar um pouco dos 80 anos do Superman. Olha, todo mundo já fez vlog dos 80 anos do Superman. Eu acho que ele já deve estar, até isso ir pro ar, ele já deve estar fazendo 81, mas a gente não podia deixar passar, né, em branco, né, o Superman. É um consenso que o primeiro contato com o Super-Homem foi com o desenho animado. Super-Homem. Na verdade, a minha lembrança mais antiga não é da Liga dos Super Amigos, não, embora essa seja uma lembrança antiga também. A minha lembrança mais antiga é do seriado em preto e branco do Superman. Sim, é o Super-Homem. Um estranho visitante de um outro planeta que veio à Terra com poderes e habilidades muito além das conhecidas pelo homem. Porque já tinha aquele barulho do Superman voando que fazia aquele... Pô, aquilo era bom pra caramba. Então, na verdade, essa é a minha lembrança mais antiga. Eu, como bom gordo que sou, era voltar do karatê para ver o Superman em preto e branco comendo biscoito de coco de rosquinha e mergulhando no copo de leite. Então, eu não sei do que eu sinto mais saudade, mas que o Superman era muito bom, cara. Eu via esse seriado. Eu peguei já uma reprise que passava na Globo, porque eu fui descobrir só adulto que ele passou antes, né, em outros canais, mas aí eu já não tinha essa lembrança. Aí quando passou na Globo, no início dos anos 80, eles passaram só os coloridos, porque aí, né, eles redublaram os coloridos, e foi o que passava de manhã junto com o Batman. Passavam de manhã junto com o Batman e junto também com o desenho do Homem-Aranha, que era sensacional. O desenho da década de 80. Então a gente passava em sequência. Justamente uma época, o 82 foi o único ano que eu estudei à tarde, né? Então, aquilo passava de manhã e eu não tinha chance. Foi a única vez que eu tive chance de ver aquilo de manhã, porque foi o único ano que eu estudei à tarde. Ô, Patrícia, a primeira lembrança que você tem do Superman, confere. Eu puxando pela memória, só Liga da Justiça, porque eu era tão Homem-Aranha que eu parava de ver Homem-Aranha e eu desligava para ir brincar de Homem-Aranha e ver as revistinhas do Homem-Aranha. Então, o Super-Homem não conseguiu romper a barreira. E outra, eu não acordava às 7 horas da manhã nem para salvar o mundo. Quanto mais ver até hoje, entendeu? Perco o jogo de Copa do Mundo, porque marcaram o jogo 8 horas da manhã. Agora que fique registrado, para evitar brincadeirinhas futuras, que eu não vi ao vivo e eu não participei da gravação. Tá. Quando eu vi, já era velho. Olha, para mim, eu acho que eu me tornei realmente fã do Super-Homem, por mais que toda criança gosta de qualquer super-herói, então eu era fã de todos. Mas assim, eu tornei ele o meu personagem predileto quando foi o filme. Mas aí a gente vai deixar para falar do filme na quinta-feira. Nós vamos fazer um especial sobre os 40 anos do Superman e o filme, que mudou
né, o panorama de filme de super-herói, né, no cinema. Voltando agora ao personagem, né, vocês acham que o Superman ele é relevante para os dias de hoje? Porque ele é o primeiro, né? Então ele tem aquela coisa de ser o cara certinho, o escoteiro, ter toda essa coisa assim de ser o herói que bebe leite, né? Considerando tudo que a gente já passou, dos anos 90, hoje em dia, o Zack Snyder, ou seja, todos esses percalços que o Superman já teve, esses inimigos ferozes que o Superman já enfrentou. E a gente achando que a Kryptonita que era o problema. A Snydonita. Ele ainda é um herói relevante para os dias de hoje, assim? Nós precisamos de um Superman raiz? Olha só, no Guerra Infinita fizeram menção à Kryptonita. Até na hora dos Guardiões da Galáxia, lá, não sei o que estavam falando, porque é Kryptonita de fulano. Todo mundo, hoje em dia, fala, não, isso aqui é Kryptonita do cicrano. Então, para mim, é assim que o Super-Homem é relevante. Entendeu? Ele saiu do patamar de figurinha de desenho animado. Ele é um ideal para mim. Ele é Bom, não adianta eu falar sem falar da origem. Para mim, o Super-Homem não fazia tanto sucesso. A gente só vai falar do filme depois. Mas, para mim, Super-Homem foi Christopher Reeve primeiro, e depois, através do filme, eu apaixonei pelo Super-Homem. Mas ele é aquele cara que tem o poder, para mim, eu sempre tenho o poder absoluto. É o cara que até em Kill Bill fizeram a menção disso, né, que a máscara dele era o Clark Kent. Ele é, na verdade, um homem que ele tem que segurar a força dele para não causar desgraça. Então, para mim, ele sempre foi um super-herói que, como é que eu não vou causar desgraça? Como é que eu não vou machucar a Terra? Até Zack Snyder, é claro. Aí ele... JN. Cara, assim, eu acho que, na verdade, os valores que o Superman representa, desde o começo e passando pelo tempo, eles são valores perenes, assim, são valores permanentes. Eu acho que não é porque o mundo evoluiu que certas coisas vão ficando de lado, né? Ele é o cara que literalmente ele batalha pelo que é certo, independente do que as pessoas acham ou não. Ele é um cara que ele usa a força dele para proteger quem não pode. Eu acho que, na verdade, o que ele tem para dizer hoje talvez seja até mais importante do que a gente... Se a gente for comparar até historicamente os momentos em que ele surgiu, eu acho que talvez a gente esteja atravessando duas épocas muito parecidas, né? O Superman, ele começa em 38, por aí, né? 38? 1938. Exatamente quando está estourando a Segunda Guerra Mundial, que é um poço de intolerância, né? É você achar que existe alguém que pode geneticamente estar acima de outras pessoas. E hoje em dia, eu acho que essa sensação de que eu estou certo e você está absolutamente errado tá permeando o mundo de uma forma muito, muito violenta. A gente está perdendo a capacidade do diálogo e partindo para a violência muito facilmente, né? Hoje, por exemplo, tá tendo esse problema nos Estados Unidos, né? Essa verdadeira selvageria que, se fosse em qualquer outro lugar do mundo, a ONU estaria pedindo a cabeça do governante, né? Em que o Trump consegue a indecência sob a justificativa de impedir a imigração, ele separa brutalmente filhos e pais, né? E eu vi uma defesa dizendo assim, mas isso já não acontece quando as pessoas são presas. A diferença é que dessa vez eles estão colocando as crianças em jaula de cachorro. Assim, nada contra os cachorros, porque eu acho que nem os cachorros deviam estar nas jaulas de cachorro, mas quando você vê uma criança de 6 anos chorando separada e segregada dessa forma, fica mais violento. E aí a esposa do cara vai com um casaco escrito "Eu não ligo" atrás. E teve um Twitter essa semana com o Superman como
a imagem dele, porque ele é um imigrante, né? Na origem dele, que ele é o símbolo do imigrante que veio dos Estados Unidos. É por isso que eu digo que a figura do super-homem, hoje, esse cara tem que ter voz. E a gente não pode cair na bobagem de tentar modernizar o Superman, porque é tudo que a gente não precisa. A gente tem que lembrar que certas coisas evoluem, mas certas coisas a gente tem que manter. Porque essas são aquelas que definem a gente como sendo um ser humano. E não tem ser humano no planeta Terra mais humano do que esse imigrante de Krypton, que é o Superman. Esse cara veio para mostrar exatamente o que é ser um ser humano, porque é um cara que não sofre nada, ele é praticamente indestrutível, e ele está o tempo inteiro corroído em batalha interna, porque ele é o cara que consegue escutar todo mundo pedindo socorro ao mesmo tempo, e ele tem que fazer a escolha de Sofia de quem eu vou ajudar. Então só alguém que é capaz de passar por essa sensação sabe o peso que um personagem desse tem, e quando ele abre a boca, a gente tem que ser um mínimo de humilde para calar e ouvir. Então eu acho que a mensagem dele, se não está chegando, é porque a gente não está sabendo passar, porque lugar ele tem, e mais do que lugar, ele precisa estar nesse mundo de hoje, e essa mensagem precisaria estar chegando às crianças, porque o Superman criou uma geração que era mais gentil, e a gente, com essa história boba de que isso é frescura, ou o homem precisa ser mais cruel, mais bruto, porque o mundo, como é que o nego diz? O mundo é cruel. Não, o mundo não é cruel. O mundo é o mundo. A gente faz do mundo um mundo cruel, né? Enquanto mais a gente se pega nessa bandeira, mais a gente se afunda. De repente, um dia, a gente olha para o cara voando de azul e vermelho de novo e percebe que o que ele estava falando há 80 anos é algo que a gente ainda precisa continuar aprendendo hoje. Olha, eu vou falar de um que não é o inimigo do Super-Homem nos quadrinhos, não é nem da DC, mas que, com o que o Johnny falou agora, ele, para mim, é o anti-herói, assim, que é carismático também pra caramba, é o tal Wolverine, que faz o que é preciso. Entendeu? Então o Super-Homem é aquele que tem tudo para fazer o que é preciso. Ele tem como agir como ignorância. E ele resolve agir com decência. Entendeu? Ele é aquele cara que vê um sujeito com arma, não pega a arma do cara e dispara de volta nele. Ele fica parado, vendo o cara atirar nele e fala, olha, essa sua violência não adianta nada. E a gente ainda escuta gente falando que, como para roteiro, o Super-Homem não presta porque ele é capaz de tudo, assim. É ter muito pouca fé na criatividade, né? É uma desculpa muito fácil de se... ele é muito... Ele não tem fraqueza, ele não tem como fazer roteiro para ele. Essa pessoa só assistiu novela a vida toda. Que é aquela coisa assim, só existe roteiro se tem fracasso. Só existe roteiro se tem fraqueza. A fraqueza dele é outra. Kevin Smith, para mim, é um dos melhores roteiristas que eu já vi de história em quadrinho e de tudo. Adoro Kevin Smith. E ele fez tem uma cena que ele fez com... foi até no quadrinho do Arqueiro Verde. Tem um papo do Super-Homem com Batman. Então, o Super-Homem tem uma hora que ele vira para ele assim... Tem gente que acha que eu não sinto frio. Todas as vezes que eu converso com você, eu sinto um frio do cão. Tem uma coisa que o JM lembrou aí, uma das coisas que eu acho muito legal, tem várias origens do Super-Homem em 80 anos, né? Já foi rebutado várias vezes, mas um dos aspectos que eu mais gosto é essa coisa dele ser o Clark Kent, né? Dele ser o cara do campo, que foi criado por uma família, né, normal, e ele está aqui para ajudar. De que ele, assim, apesar de ele estar ali, de ter todos esses poderes, ele continua sendo o cara, o caipira do meio oeste lá, do centro dos Estados Unidos,
que está ali para ajudar, seja onde for, em qualquer parte do mundo, assim, ter essa simplicidade de ser um cara do campo, de ser o caipirão. Uma das coisas mais doces do Super-Homem é que o caráter dele, os verdadeiros super-heróis na origem do Super-Homem, não é o Jor-El nem Krypton. São os pais lá do Kansas. Foram eles que ensinaram ao garoto como é que era. E é esse o que a gente... Eu não consigo parar de malhar esse filme. Não, passou. Rick, um destaque, assim, tirando o Superman, o filme, que é o Orconcura, assim, um momento do Super-Homem na mídia que você possa destacar aí. Na verdade, tem um pouco a ver com o que vocês falaram. Eu achei sensacional tudo que vocês falaram aí. Eu queria lembrar também que eu acho que uma característica muito significativa do Kal-El, ele é o último sobrevivente de um planeta que foi destruído pela arrogância das suas autoridades. Eu acho que isso é uma lição muito grande que ele traz para cá. Eu acho que tem muito a ver com a postura dele, com a mensagem que ele tem que passar, que ele quer passar. Assim, ele está agora como um ser profundamente poderoso, né? Ele está como guardião de um planeta que ele sabe que pode seguir exatamente o mesmo caminho. Eu acho que isso também é um papel muito relevante dele. E adiciona as relevâncias dele no mundo de hoje. E aí, quando fala das fraquezas, ele não tem fraqueza, ele tem as fraquezas dele porque as pessoas se concentram demais nas fraquezas físicas, principalmente. Mas um quadrinho dele que me marcou muito foi um álbum grande chamado Paz na Terra. E ele é uma porrada, né? Porrada, ele fica tentando salvar um mundo que se insiste em se destruir. É angustiante. Ele vendo e sabendo que quanto mais ele faz, não dá, não tem como. Não é nem uma questão que ele não pode ter em todos os lugares ao mesmo tempo. É uma coisa de que não dá vazão, né? Porque o homem continua se destruindo, né? Destruindo o planeta, destruindo uns aos outros, né? Provocando sofrimento. Então, acho que isso foi um dos grandes inimigos do Super-Homem, provavelmente somos nós. E na verdade, isso é bastante... Eu não aguento falar mal desse filme, mas, assim, essa visão dark do Super-Homem, na verdade, não é o Super-Homem que é sombrio, somos nós. Exatamente. Eu não entendo essa coisa que o cara fala assim, precisamos adaptar esse conceito aos tempos atuais. A questão é preciso adaptar o que se tem aos conceitos atuais, ou é preciso verificar se os conceitos atuais não estão levando a gente para a bancarrota? Porque eu acho que essa que é a grande pergunta. O super interessante de você abordar os momentos atuais com uma figura rica como é a do Super-Homem é você criar o contraste. Tipo assim, claro. Como foi no Paz da Terra que o Rick citou. Você não está ignorando que existem os problemas do mundo e colocando um reino de tralalá para o Super-Homem cuidar. Não, você coloca os problemas ali. Mas, digamos assim, a vacina é a mesma. Assim, a solução do Super-Homem não vai mudar. Ele vai continuar solucionando os problemas da maneira dele. Os problemas é que estão se tornando... Os problemas estão mais difíceis ou mais complicados. O vilão não é mais um robô gigante que está pisando em Metrópolis. O vilão, às vezes, está do lado do governador, do lado do presidente. Às vezes é o próprio presidente. E você tem que cuidar disso de uma maneira que não é chegar lá e arrebentar a cara dele. Isso foi uma coisa inteligente, inclusive, né? Quando o Super-Homem, quando o Lex Luthor deixou de ser um cientista louco e virou um empresário político, exatamente o que eles estavam fazendo, eles estavam adaptando que tipo de vilão tem que se enfrentar hoje. Exatamente. Quem que tá um dos melhores roteiros do Super-Homem, eu volto a insistir, melhor roteiro de
Batman e Super-Homem, é Batman Adventures, Liga da Justiça Ilimitada, quando o Lex Luthor fez uma campanha de presidente, e o Super-Homem foi que nem um bobinho, meu Deus, eu tenho que impedir que isso aconteça, porque as pessoas vão eleger Lex Luthor, é o desespero dele que ele não pode lutar contra a democracia, e no final Lex Luthor fala: para de ser idiota, você tem ideia de quanto poder que eu ia abrir mão se eu me tornasse presidente? Tolo homem sem face. Minha campanha é uma farsa, uma pequena parte de um esquema maior. Presidente. Sabe de quanto poder eu teria de abrir mão para virar presidente? O cara que tem a certeza da convicção, ele faz porque tem uma coisa muito acima dele, que são os valores. É isso que molda uma pessoa, molda uma nação, molda uma espécie. São os valores, o que te aponta para tal lugar. Tanto o Capitão América quanto o Superman nascem no período de guerra. Para mim, isso é muito, muito claro. Assim, e os dois vestem bandeira. E os dois vestem uma bandeira, pô. Porque isso é muito claro. Porque quando você tem um inimigo à tua frente tão claro, tão nítido, tão forte e tão representativo de tudo aquilo que é o contrário do que um ser humano deveria ser, você consegue muito rapidamente desenhar o que você precisa. E os dois são isso. Os dois são dois holofotes, são dois faróis, assim, dizendo, olha, esse é o certo. Não tem aquela história, o certo e o duvidoso... Não, o certo e o errado são questões de ponto de vista. Não, o certo é certo, o errado é errado. É óbvio que entre os dois existe uma paleta. Mas, assim, ninguém vai considerar que pisar na cabeça de uma criança é certo sob nenhuma circunstância. Então, errado é errado. E, assim, a Marvel faz isso. Por que a DC não é capaz? Por que a DC acha que tem que rejuvenescer o Superman? Não, cara, ela tem que reafirmar, esse personagem é assim. Olha só, esses valores são assim. E isso é o seu guia. É por isso que hoje você deixando todo mundo relativizado, você permite que as crianças façam bullying com outras que são incapazes de se defender, porque o bullying sempre existiu. Mas a gente deixava criar um certo calo nas crianças. As pessoas precisam apanhar um pouco para levantar. E elas precisam saber a direção que elas têm que ir. Hoje está tudo tão confuso. Não, o Superman pode quebrar o pescoço do cara. Não, o Batman pode pegar uma metralhadora e dar um giro e acabar com todo mundo. Ele não teve outro jeito. Não havia outro jeito. Doido, é a falta da imaginação que me deixa muito chateado com esse vídeo. Não é nem assim, porque eu não quero ver o Superman matar. Sobre isso, né? Não é assim, porque ele não pode matar. Não é exatamente isso. Assim, é a falta de imaginação da pessoa que escreveu ser glorificado como, mas hoje em dia só assim, só quebrando o pescoço mesmo. Não tem outro jeito na vida. Mas isso tem muito a ver com... Mas isso tem muito a ver com o que a Paty falou, dessa questão de você ir embolhando as pessoas através de pesquisa, através disso, através daquilo outro, e que você só mostra aquilo que ela já viu e você sabe que ela vai gostar. Cara, se você não bota o contraditório, como é que alguém dá o passo seguinte? É um dia da marmota sem fim. Você fica no teu erro ad infinitum, porque você não tem um contraditório para te fazer pensar, para te fazer evoluir, para te fazer nada. Você dizer que um personagem como Super-Homem é limitado criativamente é só passar para si mesmo um atestado de estupidez. Entendeu? Um personagem é tão limitado quanto a mente de quem cria. Porque, sabe, isso desde que o mundo é mundo, o cara fala assim, olha, não existe papel pequeno, existe papel mal aproveitado. Então, um personagem como o Super-Homem, que tem uma paleta de nuances infinito, que é um cara que, como você descreveu, não sei agora se foi você ou se foi o Rick. É o último representante de uma espécie. Foi morto pela arrogância. Que sabe que o planeta dele foi destruído pela arrogância. É um cara que poderia usar a força dele facilmente para sobrepujar todo mundo, escolhe não fazer.
É um cara que ele é mais humano e menos kryptoniano porque foi criado, é um órfão, foi criado por duas pessoas e nunca se revoltou com essa situação. Ao contrário, ele não viu nisso nada mais do que um grande ato de amor, um amor que ele quer retribuir pela humanidade inteira, mesmo quando a humanidade fica atacando a cara dele na lama sistematicamente. Pô, cara, esse personagem, bicho, olha só, eu gosto de todo mundo, o Batman é um personagem que eu tenho um carinho absurdo, mas o Super-Homem, ele tá numa posição tão destacada em relação aos outros, que eu acho que ele não tem nem comparação. E quando eu penso que esse treco foi criado por dois garotos de 18 anos, talvez isso faça até mais sentido, porque 18 anos numa época de guerra era o auge dos valores, né? Era aquele cara, eu posso mudar o mundo, né? Eu vou fazer um treco que vai mudar o mundo. Acontece que dois moleques de 18 anos, embora tenham sido roubados depois, de fato mudaram o mundo. Né? Exatamente. Porque esse personagem, cara, eu acho que se você botar o S do Super-Homem no meio da África, a pessoa sabe o que é. Isso não é pouca coisa. Olha só, eu tenho tanto medo, assim, o Johnny estava falando, só voltando um pouquinho dessa história de, olha, ele não teve outra opção a não ser quebrar o pescoço. Olha só, como o Lex Luthor ganhou. Além do Super-Homem ter cometido um ato desse, ele ainda está isento de responsabilidade porque foi o outro que colocou ele nessa situação. Ele colocou, o Zorg colocou o Super-Homem numa situação que ele não teve outro jeito a não ser quebrar o pescoço. É o que eu escuto dos meus alunos o tempo todo. Eu não tive outro jeito a não ser colar na prova. Eu não tive outro jeito a não ser aceitar propina. Porque essas são as circunstâncias que me fizeram do jeito que eu sou. E eu sou rebelde porque o mundo quis assim. Nunca me trataram com amor. Eu não aceito isso! Eu queria só falar uma coisa também, só para sublinhar a questão sobre essa adaptação aos novos tempos dos personagens, que tem que ser assim, tem que ser assado. Eu acho que isso também, como o Renato falou sobre a qualidade, né? Não é simplesmente porque ele quebrou o pescoço, porque foi feito de uma forma porca, que não convence ninguém. Dá muito trabalho você fazer uma coisa boa, fazer uma coisa relevante e uma coisa convincente. Eu queria lembrar que quando atingiu lá o final dos anos, meados e final dos anos 80, o James Bond estava sendo considerado um personagem muito anacrônico, principalmente na era Reagan, que era bastante conservadora, era Reagan e Thatcher. Então, aquela coisa, a promiscuidade do James Bond em tempos de AIDS era uma coisa inaceitável. Então, eles começaram a dar umas cortadas no personagem, que até não foi muito longe, porque pararam de produzir durante 6 anos, quando voltou com o Pierce Brosnan. Tinha algumas pinceladas um pouco mais inteligentes sobre como o personagem, como o James Bond, aquele James Bond da Guerra Fria já não tinha um lugar muito comum, muito encaixado nos anos 90. Mas só que quando veio o James Bond do Daniel Craig, que eles realmente fizeram uma coisa inteligente, eles fizeram o James Bond exatamente como ele é. Um cara bruto, fizeram até ele mais bruto do que o Bond era, ele não era muito refinado, ele era muito bruto. Mas realmente eles trabalharam bem essa coisa. O personagem é assim, num mundo completamente diferente. Como esse personagem se comporta, como ele encontra as saídas dele, isso é inteligente, isso dá trabalho de fazer. Então as pessoas têm preguiça de pegar um personagem com valores tão, ao mesmo tempo que eles são simples quando você pensa em que o certo é o certo, mas eles são complexos quando você encaixa eles na complexidade do mundo, das relações, diversos grupos diferentes que se degladiam ou que se dependem entre si. Como o personagem acha saídas, como o personagem assim acha saídas no mundo complexo dele. Isso dá trabalho de fazer. E eu acho que é isso que dá medo.
Aí eu acho que o correlativo a essa analogia seria talvez o Reino do Amanhã, né? Que você tem o Super-Homem já aposentado, num mundo com cara de anos 90, onde tudo se resolve no tiro, na faca, na porrada e bomba, e ele chega para... E aí a história, né? Tem que do Reino de Amanhã. Eu vou destacar essa como acho que talvez assim, entre muitas histórias aqui, se eu fosse destacar aqui, ok, é uma história absurdamente relevante até hoje. Foi nos anos 90 e ainda é até hoje. JM, numa rodada final, uma história do Super-Homem que você destacaria e levaria para uma Fortaleza da Solidão? Cara, assim, ao contrário de tudo que eu falei até agora, é porque eu tenho um vínculo emocional com essa história. Ela não é a mais bem elaborada, não é nem a melhor desenhada, mas assim, eu tenho uma saudade enorme. Era um álbum enorme do Superman versus Muhammad Ali. Mas que eu me lembro. Era gigante. Era gigante, era enorme. Esse tamanho aqui, ó. Era enorme. Pra vocês terem uma ideia, eu no Sebo de Madureira eu ficava assim, olhando, assim, é caríssimo, né? Foram duas que eu cheguei a ter, eu não sei se ainda tenho isso, talvez em algum lugar. Saiu recentemente pela Panini. Não, mas eu tinha a primeira edição, né? Uma era Superman versus Homem-Aranha, que foi um crossover dele com a Marvel. Aí, Paty, esse daí você leva a Madonna. Tá aqui, mas tá então. aqui do verbo da primeira RGE. Exato. Entendeu? Então, essa o Super-Homem perdeu a paciência com o Homem-Aranha, ele deu um soco, mas parou no meio do caminho. O ar deslocado joga ele pra longe. Jogou o Homem-Aranha longe. Então, era engraçado. Mas aí é um apelo sentimental. Então eu botaria essa num cofre que eu pudesse ler e levaria pra minha Fortaleza da Solidão. Posso levar os dois? Porque pode. Tem espaço. Tem espaço para tudo, tem espaço para tudo. E você, qual é a sua história? Você aí deixa nos comentários a sua história do Superman. Esta é a primeira, um presente que o Rick me deu. Olha só, essa Action Comics da Ebal. Olha só, coisa bacana. O JM até falou, está fazendo 1938. Olha a data aqui, junho. 1938. Lembrei de alguma coisa, hein? Lembrou. É o mês que está indo o vlog ao ar. Mas na verdade saiu em abril. Não sei por que saiu nos Estados Unidos em junho, deve ser alguma coisa de distribuição, mas o aniversário dele mesmo é em abril, quando saiu a Action Comics número 1 do Superman. Eu vou pedir para você deixar nos comentários qual é a sua história do Super-Homem que você levaria para uma Fortaleza da Solidão deserta aí. E, gente, essa é a semana do Superman. Nós, na quinta-feira, vamos fazer um vlog sobre o filme Superman 1, de 1978, que está fazendo quarentinha. E aí nós vamos falar um pouco sobre as nossas impressões, porque o Rick e o JM estiveram lá em Metrópolis, para assistir a estreia do Superman, do Richard Donner. O melhor de todos e nunca haverá outro. Deixa aí o seu comentário, deixa aí a sua super curtida e para o alto e avante sempre. Até quarta, até a próxima. Foi embora.